Lembrando que apesar de deixar crescer os pelos, né, torna a região lá mais higienizada naturalmente, que os pelos eles são a defesa do corpo justamente contra a sujeira, né? Não adianta só deixar crescer e não lavar, né? Desgraça. Agora, principalmente aos rapazes, que têm bem menos costume de lavar a situação lá. Fiquem sabendo que falta de higiene na região íntima masculina é o maior, digo, tá? Causador de câncer de pênis, tá? E no Brasil, em média, últimos dados aí que foram colhidos, né? Há uns que 1 ou 2 anos atrás, em média, 9 homens por semana no Brasil têm o pênis amputado. E a vasta maioria dos casos é em decorrência do câncer de pênis, que por sua vez é em decorrência de uma má higiene na região íntima. E não é só mendigo não, tá? É muito cara por aí que paga de fodelão e não tem a sapiência, o amor próprio, entendeu? De passar o dia mijando sem lavar o pau, chega em casa em vez de esfregar as partes íntimas dele no banho, ele só esfrega sovaco e bucho, entendeu? Então, tome em conta dos seus amiguinhos aí, né? E eu vou tomar conta do meu amigão aqui. Cara, é só fazer a conta, bicho. O Brasil acabou em 15 de novembro de 1889. Essa foi a data em que o Brasil acabou. Acabou, não tem mais. O Brasil já era. Ele não vai melhorar. Ele não vai ser consertado. Seremos uma republiqueta de bananas latina de merda eternamente, né? E a melhor solução é sair fora. Pra quem não tiver já cheio da grana, quem não tiver muito amor por esse país, cara, não tiver muita necessidade de ficar, sei lá, por parente doente, uma coisa assim, que vai embora, entendeu? Porque o negócio aqui é embaçado, mano. É embaçado. 15 de novembro de 1889, tá? Vá pesquisar o que aconteceu nesse dia aí, tá? Até antes disso, o Brasil era uma potência, cara. A gente tinha a marinha mais poderosa do planeta. Tá ligado? A gente tinha a marinha mais poderosa do planeta. O Paraguai tava fazendo inferno na vida de 3 países vizinhos. Ele pisou no Brasil e a gente dizimou 70 e tantos por cento da população masculina adulta do Paraguai. Com uma marinha que não tinha, que não era a maior parte da nossa força, tava lá no, a maior parte da nossa força marítima tava no mar aberto, cara. Foram pouquíssimos navios que agiram ali no Rio da Prata, né? Para lidar com a situação do Paraguai querendo fazer merda na América Latina inteira. Era um cara autoritário que liderava o Paraguai, né? E olha o que aconteceu com eles. O Brasil, um império, não é uma república, o Brasil é um império, o império do Brasil, tá, com um imperador, Dom Pedro II, que era um cara, nossa, culto até fazer bico. Um exemplo de governante. O cara andava nas ruas do fucking Rio de Janeiro. Ele saía do palácio em que ele morava a pé e o desgraçado andava pelas ruas da cidade ali sem guarda nenhum, tá? Indo nos restaurantes, almoçando neles, indo nas livrarias, comprando os livros dele, né? Indo nos alfaiates e mandando fazer as roupas dele, né? Cara, quando que um presidente desta república de merda que o Brasil se tornou, né, tem a confiança de fazer isso? O povo odeia as nossas figuras de liderança tanto quanto as idolatra. É o contrassenso total. Somos um povo parece quase animais, cara, enjaulados aqui dentro, sabe? Assim, se matando. Literalmente se matando.
É triste, triste. A economia do Brasil era equiparável à americana até o final do século XIX. Bicho, 100 anos depois, olha onde a gente foi parar. Onde é que o que o Brasil estava fazendo, realizando em 1989, entendeu? E agora, 36 anos depois, né, cara? O que que a gente está fazendo agora também? É bizarro, bizarro. O quanto o Brasil conseguiu ser estragado nesse meio tempo. E a porra da primeira e da segunda guerra nem aconteceram no nosso solo, bicho. Eu vejo países, principalmente como o Japão, cara, que tem todos os defeitos possíveis a nível cultural, mas os filhos da puta conseguiram tomar duas bombas atômicas na cabeça e, e 50 anos depois eles eram a potência do mundo, cara. As ficções científicas colocavam cartazes em japonês e em neon pela cidade, porque acreditava-se que o japonês seria uma língua tão difundida quanto o inglês no futuro, e que a própria América cederia à influência cultural e econômica japonesa, né? De tão pica que os caras eram, né? Eles construíram um imaginário em torno da eficiência, do poderio econômico e cultural deles na mente das pessoas da época. Hoje em dia já tá decaindo, né? Mas olha só onde os caras chegaram, cara. Depois de tomar duas bombas atômicas, depois de ter um povo passando fome, né? Por consequência da guerra, por, por uma década, entendeu? Povo traumatizado. Eles juntaram os cacos e construíram uma nação das mais potentes do planeta. A Alemanha, né? A Alemanha tomou na cabeça na Primeira Guerra Mundial, fez o que fez na Segunda, tomou na cabeça de novo, né? E ainda assim os caras conseguiram se reerguer a nível de ser os protagonistas dentro da zona do euro, cara. Entendeu? Nenhuma grande decisão econômica é tomada na Europa sem o aval da Alemanha. Os caras são os líderes da coisa toda. Onde eles chegaram? E o Brasil que, com medo dos comunistas, entre muitas aspas, foi lá e fizeram tudo que o comunista faz. Instaurou uma ditadura de merda, né? Só para quando ela finalmente foi destituída, a gente criar uma constituição em que mais da metade dos constituintes eram declaradamente socialistas, comunistas ou faziam parte de partidos com socialismo e comunismo no nome. Porra, como é que essa coisa aqui vai funcionar? É horrível, cara. O Brasil não tem jeito, não tem jeito. Todas as sucessões de poder neste país foram golpes de Estado. Nenhum modelo governamental foi alterado no Brasil sem um golpe de Estado. Isso daí não existe, cara. Que lugar no mundo é assim, bicho? Só aqueles paizinhos de merda lá na África. E a gente, sendo um país tão grande, tão lotado de gente capaz, com tanto recurso natural à disposição, fácil de ser extraído, a gente consegue ser uma nação de merda dessa, bicho. É um lugar amaldiçoado, cara. Eu resumo o Brasil como terra amaldiçoada, que não é possível, cara. A gente literalmente não tem a permissão de Deus para ser um lugar decente. Só indo embora mesmo. Assim, ele não tá totalmente errado nessa questão, né? O, o American Way of Life é sustentado em alguma medida, né, pelos imigrantes, né, que não vou dizer são maioria, mas fazem parte de uma quantidade considerável e completamente não ignorável, né, não desprezível, do corpo de trabalhadores braçais americanos, né, o- principalmente na área de prestação de serviços, né, e nas fábricas. Tem aquele meme, né, do jardim mexicano e tal, mas não é só nisso que os estrangeiros trabalham, né? A maioria dos trabalhos não especializados, né, estão aí à disposição para estrangeiros e são parte vital da sociedade, tá ligado? E mantém a boa vida da classe média americana, que é burocrata, entendeu? E o E é meio triste pensar que os caras, infelizmente, né,
não vou dizer todos os americanos, mas que culturalmente há essa discriminação com estrangeiros, né? Em certa medida justificável porque estão envolvidos em muitos crimes, né? Poderia não ter essa cartada aí, os caras também não jogam a favor deles mesmos, né? Mas o fato é que são uma camada importante da sociedade, né? Os estrangeiros e as comunidades hispânicas, latinas dentro dos Estados Unidos, né? Ajudam a engrenagem a continuar girando. Agora, quando eu ouço o Xangan falando esse tipo de coisa, né? Que, pra quem não lembra, ele é o ator que faz o Cara de Pedra lá, amigo do Thor. Ele também é o. Qual é o nome dele? Aquele subalterno do Ion do Donta no Guardião da Galáxia, que depois ganha a flecha dele, né? Dos saqueadores. Ele é irmão do James Gunn, né? Eles são muito lacradorzinhos, tá ligado? Não tem discussão, eles são. Ponto. E eu ouço ele falando isso, eu sei que é uma sinalização de virtude que ele está alfinetando, né, o eleitorado do Trump, né? E é um comentário político, né? E aí um tiro no pé antes do filme, né, porra? Os caras estão precisando de um sucesso. E ele vai e me mete uma dessa, é complicado, né? E tratar o Superman como um imigrante é foda, porque a desgraça da lore do Superman é justamente, apesar dele ser um alienígena, ele se identificar como um americano médio que trabalhou no campo durante a infância inteira com o pai agricultor, né? Ali no Kansas, né? Que é de onde ele veio. Mais americano que isso, impossível, cara. E aí ele se identifica como um americano, né? Tradicional, cristão, e casou dele ser um alienígena ultrapoderoso. E aí ele vai resolver os problemas da Terra com os recursos que ele tem, né? Através dos seus poderes. Mas o que mantém ele com o pé no chão, sem se tornar um grandíssimo autoritário, são os valores cristãos americanos, né? A liberdade, o, o conservadorismo, né? A moral e, e a importância do trabalho duro, né? Coisa que comunista nenhum gosta. Complicado.